Ó jardins enfurecidos, pensamentos, palavras, sortilégios sob uma lua contemplada, jardins de minha ausência imensa e vegetal, ó jardins de um céu viciosamente frequentado, onde o mistério maior do sol, da luz, da saúde. A voz de João Cabral de Melo Neto para a poesia dele mesmo. O poeta pernambucano estaria com 85 anos. João morreu aos 79. A gravação de João por João aconteceu sem nenhuma influência estranha, vamos dizer assim. Para gravá-lo, um amigo e produtor, Irineu Garcia, foi a Barcelona em fins dos anos 60. João gravou o que quis, do jeito que quis. Aqui nós estaremos com ele, o poeta, para seguir suas palavras. A medida do homem não é a morte, mas a vida. Por que a gente tem essa impressão de que a poesia é uma espécie de música popular sem música? Eu sou contra isso, entende? Quer dizer, eu acho que a poesia não é uma coisa para ser lida com distração, com o pé nas costas. Porque minha poesia lida uma vez, ela não é lida, ela é mal lida. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo d'água. O lápis, o esquadro, o papel. O desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Você tem um livro, Engenheiro, foi o seu segundo livro, não? Segundo livro. O primeiro foi Pedra do Sono. Agora, de onde é que vem essa sua engenharia, esse seu gosto da arquitetura, das artes plásticas, seu ensaio sobre Miró? Qual é a sua afinidade com essa? Eu tenho a impressão bem da minha mocidade no Recife, né? No Recife eu convivia muito, compreende, com um grupo de Joaquim Cardoso. Joaquim Cardoso, quando eu comecei a me interessar por literatura, Joaquim Cardoso já tinha se mudado para o Rio. Eu o conheci no Recife, mas pouco depois ele se mudou para o Rio. Mas convivi muito com um grupo de jovens arquitetos, compreende, que tinham sido alunos do Joaquim Cardoso da Faculdade de Engenharia da Universidade de Pernambuco, e de forma que o meu interesse pela arquitetura vem daí, compreende? Aliás, Manuel Bandeira dizia que aquele poema não devia chamar um engenheiro, mas sim um arquiteto. Em certas tardes nós subíamos ao edifício. A cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade. De um lado o rio, no alto as nuvens, situavam na natureza o edifício, crescendo-lhe suas forças simples. Nem toda poesia é piegas, nem toda poesia é romântica, nem toda poesia é subjetiva, confessional, e o homem em geral associa a ideia de poesia a essas coisas. E ainda hoje, se alguém perguntar, olha aqui, qual é o filósofo, a religião, a ideologia, o que é que marcou você no fundo? Eu digo, dois homens, né? Quer dizer, em primeiro lugar, o primeiro que eu conheci foi o Le Corbusier, as ideias dele sobre a arquitetura, e depois que eu conheci, logo depois, a obra do Valéry. Não a poesia do Valéry, eu não tenho nada a ver com a poesia do Valéry, mas a teoria poética do Valéry me marcou muito. Esses dois homens me marcaram muito, e uma coisa muito engraçada é que o Valéry não gostava da arquitetura do Le Corbusier, e o Le Corbusier não gostava da poesia do Valéry. É mineral o papel onde escrever o verso que é possível não fazer. São minerais as flores e as plantas, as frutas, os bichos, quando em estado de palavra. É mineral a linha do horizonte, nossos nomes, essas coisas feitas de palavras. É mineral, por fim, qualquer livro. Que é mineral a palavra escrita, a fria natureza da palavra escrita. Como é que você se situa e se vê, né, com essa poesia sóbria, onde não há uma palavra a mais, onde não há palha? Você não tem palha. Bom, eu tenho a impressão que eu escrevo assim, compreende, por causa dessas influências que eu citei, compreende? Agora, eu vou lhe dar um exemplo, compreende, que a literatura, compreende, é um negócio, eu tenho a impressão que a história da literatura segue um ritmo pendular, compreende? Quer dizer, houve um momento em que a literatura brasileira estava derramada,
E houve depois um momento em que ela ficou contida. Depois vão vir momentos de derramamento e depois momentos de contenção. Isso eu tenho a impressão que é fatal em qualquer cultura. Um dia eu chego no consulado consultando uma revista que havia aqui, o Observador Econômico e Financeiro. Eu descobri essa coisa, que a expectativa de vida da Índia era de 29 anos e no Recife de 28 anos. Eu fiquei tão impressionado com isso, compreende? Que eu escrevi então O Cão Sem Plumas. Aí Pernambuco não me largou mais. Aquele rio está na memória como um cão vivo dentro de uma sala, como um cão vivo dentro de um bolso, como um cão vivo debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele. Um cão, porque vive, é agudo. O que vive não entorpece, o que vive fere. A poesia pode ser, deve ser uma coisa feita friamente que provoque emoção no leitor. Lhe incomoda de alguma forma o fato de Morte e Vida Severina ter se tornado a sua obra mais famosa? Uma obra que o senhor escreveu sob encomenda, não foi? É. De Maria Clara Machado, não foi? Não, eu acho que, compreende? Quer dizer, não considero a minha melhor poesia, mas não me incomoda que... Eu já vi, por exemplo, Morte e Vida Severina ser aplaudida em diferentes países. Se Morte e Vida Severina tivesse sido aplaudida somente no Recife, eu dizia, bom, é uma coisa local, mas acontece que Morte e Vida Severina ele vai levar dela na Áustria, na Polônia, a tradução alemã. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Seis Maria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos. É o Severino da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino. Filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias. Vivendo na mesma Serra Magra e Ossuda em que vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra. No mesmo vento crescido, sobre as mesmas pernas finas. E iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesmo a morte severina. Que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30. De emboscada antes dos 20. De fome um pouco por dia. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Eu tenho a impressão que Morte e Vida Severina, infelizmente, continua uma descrição exata da vida de certas populações de Pernambuco. Não se conhece nenhum poeta que tenha as características da poesia de João Cabral. Agora, além disso, dessa coisa, dessa qualidade técnica que todo mundo reconhece e da sensibilidade poética dele, quer dizer, havia no João Cabral também um sentido social importante, quer dizer, de alguns poemas dele, como Morte e Vida Severina, que ele dizia não gostar, porque isso também é de função dessa exigência, né, que ele tinha, então ele achava que era um poema feito com alguma concessão do ponto de vista, até, mas não é verdade. Morte e Vida Severina é uma obra-prima da literatura de língua portuguesa, sem nenhuma dúvida.
Essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe desse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco de fundo, mas darás mais ancho que estavas no mundo. Mas darás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. A poesia é uma arte que se dirige à sensibilidade, compreende? Portanto, o homem do povo, você vê, eu tive grande influência na minha infância da literatura de cordel. Sabe o que é, né? Claro. Eu, no engenho de açúcar, onde eu morei no princípio da vida, eu encarregava os trabalhadores que iam na feira nos domingos de comprar os romances de cordel que saíram, eram uns folhetinhos, compreende? E eu lia para eles. Eu lia e depois lia para eles. Compreende? Eu tenho a impressão que o povo tem o direito de se emocionar também e tem direito à literatura. O seu bicho assim, totêmico ideal é a cabra ou o touro? Cabra, né? Aliás, cabral, a palavra cabral, uma vez em Portugal, passei por lá e procurei saber de onde vinha esse nome Cabral, e parece que Cabral era o lugar onde se guardava cabras. Eu devo ter tido algum antepassado, compreende? Que devia criar cabras, e não deve ter ficado conhecido pelo fulano do Cabral, quer dizer, o fulano que tem um lugar onde guardar cabras. Compreende? A cabra é trancada por dentro, condenada à caatinga seca, liberta no vasto sem nada, proibida na verdura estreita. Leva no pescoço uma canga que a impede de furar as cercas. Leva os muros do próprio cárcere, prisioneira e carcereira. Liberdade de fome e sede da ambulante prisioneira. Não é que ela busque o difícil, é que a sabem capaz de pedra. Sevilha, de todos os postos na carreira em que eu servi, compreende, foi a cidade que mais me impressionou. Compreende? Se eu não tivesse nascido no Recife, gostaria de ter nascido em Sevilha. Compreende? É uma cidade extraordinária, compreende? Habitada pelo povo mais gracioso, mais... Compreende? Quer dizer, como eu sou um sujeito inteiramente sem graça, compreende? Não sei, eu tenho a fascinação pela pessoa que é capaz de humor, compreende? É capaz dessas repartidas, compreende? Dessas respostas assim de primeira mão, compreende? E o sevilhano é típico disso, compreende? O sevilhano, essas histórias todas de Sevilha, compreende? São verdadeiras, aconteceram comigo, compreende? Como também em outros poemas de livros anteriores em que eu falo de Sevilha, compreende? São poemas verdadeiros, e aquela maneira de falar que eu faço a pessoa no poema falar é muitas vezes literalmente copiada ou reproduzida do que eu ouvi falar, compreende? A Espanha para mim foi uma experiência excepcional.
A Espanha, não só a paisagem espanhola, eu compreendo, como o homem espanhol, a literatura espanhola, todas as manifestações culturais espanholas me abalam profundamente. Sevilla, la ciudad mejor cortada que he visto. Sevilla, ciudad que viste a la gente a la medida. Justa al tamaño del cuerpo siempre se adapta. Você me solta em Sevilha, cego como eu sou capaz de andar, conheço todas as ruas. Né? Mas eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais deserto, o toureiro mais agudo, mais mineral e desperto, o de nervos de madeira, de punhos secos de fibra, o de figura de lenha, lenha seca de caatinga, o que melhor calculava o fluido acero da vida, o que com mais precisão roçava a morte em sua fímbria, o que a tragédia deu número, a vertigem geometria, decimais a emoção e ao susto peso e medida. Depois que eu perdi a vista, que eu não posso ler, compreende? E sinto um vazio enorme porque eu não posso ler. Compreende? Eu não sinto nenhuma necessidade de escrever, mas sinto uma enorme necessidade de ler. E como eu não sou auditivo, não adianta alguém ler para mim. Outra é educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora e pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar. E se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. Nunca pensei em ser romancista. Pensei em ser ensaísta, compreende? Mas não... Ensaísta provoca, em geral, polêmica, e eu não sou homem de gostar de polêmica. De forma que escrever poesia me dava o mesmo trabalho que escrever o ensaio. De forma que eu preferia escrever poesia porque não polemizava com ninguém. O senhor tem algum tipo de gratidão à poesia? Gratidão? É difícil dizer, né? Não fiz outra coisa na minha vida, não escrevi outra coisa. Compreende? Não sei se gratidão. Eu pergunto assim em termos do que a poesia representou para o senhor durante a sua vida como... Representou minha principal preocupação, né? Quer dizer, eu lia, eu estudava, fazia tudo em função da poesia que estava escrevendo. Porque alguns escritores, poetas, chegam a dizer que a literatura foi quase como uma salvação para a vida deles. Para o senhor teve algum sentido assim terapêutico, existencial o trabalho da poesia? Não. Eu escrevia porque queria escrever, compreende? Quer dizer, eu não sou um poeta inspirado, não, compreende? Ao contrário, o senhor sempre quis o contrário disso, né? Exato. Cabral, y creo que es verdad, tiene una vida de sombras y tiene una obra de luces. Es posible que tuviera una vida de sombras. Yo lo vi un solo día en mi vida, pero había sombra en su mirada, en su gesto. Pero estoy segura que escribía para salvarse. Não há guarda-chuva contra o tédio das quatro paredes, das quatro estações, dos quatro pontos cardeais. A gente não escreve uma coisa uma vez, a gente escreve 10 vezes, né? A coisa está escrita, mas precisa escrever ainda. O sol em Pernambuco leva 2 sóis. Sol de 2 canos, de tiro repetido. O primeiro dos 2, o fuzil de fogo, incendeia a terra. Tiro de inimigo.
Para mim, um poema meu, quando eu acabo de escrever, de trabalhar no poema, é porque já não podia trabalhar mais. De forma que todos eles, na minha opinião, atingiram um mesmo grau de excelência ou de falta de excelência. O que vive fere. O homem, porque vive, choca com o que vive. Viver é ir entre o que vive. Para mim, todos os poemas são igualmente ruins ou igualmente bons. De forma que eu não prefiro não optar por nenhum. O amor comeu meu nome, minha identidade e meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia e meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome.